Olha só, pessoal, vou tirar para a gente falar um pouquinho sobre o comando sequência. O Sérgio vai colocar algumas aulas mais na frente, mas eu vou logo antecipar uma outra coisa aqui para falar. Em particular, vou falar sobre essa sintaxe aqui, que é a sintaxe do comando que a gente vai usar mais vezes aí, pelo menos eu gosto de usar, que é a sequência dada uma expressão, uma variável, valor inicial e valor final. Nesse caso aqui, essa expressão que ele fala aqui no GeoGebra é, na verdade, um comando. Tá? É um comando aqui. Tá? Então, esse que a gente chama de expressão, na realidade, é um comando que a gente vai digitar aqui. E esse comando pode ser qualquer coisa. Tá? A variável vai estar relacionada. Essa expressão que eu vou fazer, ela vai ser feita, ela vai ser repetida sequencialmente, conforme uma variável i aí. Por exemplo, eu poderia dizer que eu vou somar, somar dois números. Aí eu posso somar esses dois números uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e vezes. Então, essa expressão vai ser resolvida várias vezes conforme a gente vai alterando uma variável aqui. E aqui eu vou ter um valor inicial. Tá? Esse valor inicial, obviamente, vai ser o primeiro valor que a variável i vai assumir. E aqui vai ser o último valor que ela vai assumir. Aí, tá? Então, vamos tirar isso aqui da tela. Vou limpar a tela aqui. E vou aplicar aqui o comando. Então, vamos lá, a gente vai, por exemplo, vamos supor que eu queira criar, como é que ficaria se a expressão que eu criasse fosse 1 mais i. 1 mais i na variável i, tá? Com o valor inicial, eu vou colocar ele indo de 0 até 10. Bem, na minha tela não apareceu nada porque eu deixei oculto a janela de álgebra. E o que eu coloquei foi eu criei uma lista de números. Atentem que o comando é 1 mais i variando de 0 a 1. Então esse comando aqui diz que eu vou somar com 1 com o número i, aí várias vezes. Então ele vai fazer 1 mais i, depois 1 mais 1, depois 1 mais 2, depois 1 mais 3, depois 1 mais 4, e assim eu estou gerando a sequência dos números naturais aí. Eu posso alterar isso aqui, eu poderia colocar 1 mais 2i, opa, queria apagar isso daqui, 1 mais 2i, e aí eu gerei a sequência dos números ímpares, tá? Da mesma forma, eu poderia simplesmente eliminar isso aqui, tá? E gerar a sequência dos números pares aí, tá? Então aqui a gente tem que tomar um cuidado. Eu posso colocar exibir isso aqui na janela de álgebra, opa, em forma de texto, arrastando para cá, jogando, aí ele vai fazer aparecer aí como texto, tá? Mas aqui a princípio não quero, não me interessa. Tá? Então ela pode gerar aí elementos, digamos aí, algébricos. Essa lista aí basicamente uma lista de números, um elemento algébrico. Mas também a gente pode trabalhar a sequência com elementos geométricos. Eu poderia, por exemplo, deixa eu exibir aqui os eixos. Às vezes é interessante, a gente quer criar uma função, por exemplo, uma função tipo a função y igual a x ao quadrado, por exemplo. Mas às vezes a gente não quer exibir
a função dessa forma. Eu quero exibir, por exemplo, somente ela de forma discreta, exibir alguns valores específicos da função. Então, para isso, a gente poderia gerar a seguinte construção. Eu poderia usar o comando sequência para eu gerar uma lista de pontos aí. E esses pontos eu vou dizer que vão ser I e F de I. Tá? Atenção, o que significa isso? Eu criei uma expressão, tá, na sequência. Então a gente vai ter o nosso comando, que é gerar o ponto I e F de I. Quem é F? Essa é a função x ao quadrado. Tá? Na variável I, isso aí vai ser na variável I. E a gente vai ter o valor, por exemplo, eu posso colocar de menos 4 até 4. E a gente vai ter aí a nossa função gerada aí. Deixa eu dar uma degenerada aqui no gráfico aqui, para aparecer os demais pontos. E está aí. Se quiser ocultar, a gente tem aí o gráfico da função aí, apenas a valores discretos. Tá? Então a gente tem uma forma aí para trabalhar. Eu poderia, detalhe que se eu ajustar a função, eu posso ajustar, por exemplo, se fosse diretamente, o GeoGebra já faz a alteração de maneira dinâmica. O meu computador é um pouco lento, tá burro, tá demorando um pouco para trabalhar. Dá uma mexer no degeneramento que eu fiz aqui. Pronto, então a gente vai ter aí o gráfico aí da nossa função, tá? A valores discretos aí. Tá? Eu ocultei os números aí, tá? Da janela. Tá? Então, é uma forma que eu tenho também para usar o GeoGebra. A lista. Eu poderia fazer essa mesma construção também aqui. Eu poderia gerar x mais 1. Tá? Pode alterar também Posso alterar diretamente a minha função aqui. Tá? Mas eu poderia fazer essa mesma construção sem necessariamente ter uma função pré-definida. Eu poderia simplesmente criar aqui, pelo comando sequência, a expressão e os pontos. Tipo, eu poderia criar a sequência. Vamos colocar aqui 2 elevado. Não. Eu poderia colocar diretamente aqui i elevado ao quadrado mais 2i mais, tá bom, menos 4i. Menos 4i. Perdão, eu deveria colocar i vírgula, tá? Atenção, estou criando um ponto. Quando eu coloco entre parênteses e vírgula, estou criando um ponto. Então, eu estou criando ponto de coordenada i e de coordenada i ao quadrado menos 4i. Tá? Então, a variável automaticamente que eu escolhi vai ser i. No valor inicial, por exemplo, eu vou colocar de 0 a 4. Pronto. Se você colocar vírgula e acrescentar, por exemplo, 0,5, você está acrescentando um incremento aí, tá? Você vai modificar o tamanho do incremento, tá? 0,25, 0,2, 0,1, você vai ter uma quantidade maior aí de incrementos aí, mas a princípio a gente não usa, eu particularmente não gosto muito de usar essa sintaxe do incremento aí, tá? Poderia criar isso aí variando de menos 1
a 5, por exemplo, tá? Não mudou muita coisa, mas é porque o ponto ficou lá em cima, tá? Então, ajustando aqui, tá? É porque ele fica escondidinho lá em cima, porque foi um pouco alto esse valor. Então, a gente tem aí uma forma de usar o comando sequência.